Eu vou tratar com você agora um assunto que acerta em cheio a comunicação de muita gente, que é a questão do medo. O medo só será tratado aqui nessa aula e não mais. Eventualmente, durante alguma outra aula, eu posso até citar como uma referência para a gente poder trabalhar essa questão. Mas eu não sou psicólogo, não sou um expert em PNL, eu não sou nada disso. Eu sou um cara que aprendeu a lidar com isso na minha vivência, você já sabe a história. Eu só quero que você saiba o seguinte, não existe um portal, né, um curso, entenda um curso como sendo um portal onde você está aqui, atravessa e sai do outro lado zerado de medo, saltitante, feliz, né, que agora sim está resolvido. Não é assim que funciona, sinto muito. Se você tem essa ilusão, aqui no curso eu já vou desconstruir essa sua ilusão, porque aqui eu vou tratar a coisa com lucidez. Por quê? Olha, vamos pensar em termos da vida da gente. Nós temos coisas na vida que a gente não consegue mudar. Isso causa insatisfação, sabe? Nós ficamos irritados, tem coisas que você fala assim, poxa, por mais que eu faça, aquilo se apresenta para mim e não tem como mudar aquilo. Tá bom, ok. O que você tem que vislumbrar nessa história? Você tem que vislumbrar que você tem do outro lado, né, uma situação de como eu vou lidar com isso. Se isto não pode ser mudado, então eu tenho, que aí entra um terceiro pilar, né, tenho que me preparar para poder aqui resolver essa questão. Eu vou lidar com esta questão que eu não consigo mudar de uma forma talvez com mais preparo, com mais equilíbrio, né, com uma emoção mais alinhada com a realidade, com expectativas mais alinhadas. Então, quando você começa a entender isso, você vai ver que essa questão do medo, e que eu vejo em muito aí na internet, as pessoas jogando o medo, né, como uma moeda mesmo, do tipo, olha, o medo, blá, 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 e eu vou resolver. Então, sabe, eu acho que é um discurso que, se você me perguntar, em qualquer momento que você me encontre na rua e pergunta, Marco, você resolve o problema do medo? Você zera o medo da pessoa? Fala, não, não pense isso, não vai acontecer. Eu, né, com os 45 anos de palco, mais, né, a vida corporativa, em alguns momentos, né, eu digo que na maioria deles, eu senti medo. Quando eu ia fazer um show grande, eu de repente tinha lá 500, 600 pessoas no teatro, na hora que, sabe, 3 minutos antes de entrar no palco, eu era tomado por um sentimento de falar assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você não podia estar em casa, numa boa, sossegado ali com a sua mulher. Você está com medo, cara? Você está com medo de errar? Eu tinha medo de errar, eu tinha medo que o equipamento falhasse, eu tinha medo que o público não aceitasse. E, no entanto, eu tinha que trabalhar essa emoção com uma forma prática, né? Do tipo, olha, já que eu me propus, ou eu tenho um benefício, né? Eu sempre vislumbrava um benefício. Por que eu resolvi encarar um desafio como esse? Então vamos pensar em termos de comunicação. Por que eu resolvi ter a comunicação na minha vida de uma forma mais presente? Por que eu resolvi fazer o Código da Comunicação? Ora, porque eu quero melhorar, eu quero performar melhor diante de uma câmera, eu quero subir num palco e encarar um público numa boa, né? E eu tenho que ter o quê? Confiança, eu tenho que ter os códigos lá interiorizados para eu entender o processo. E aí, né, mesmo com todos os riscos, porque ainda tem riscos, existem coisas que são fatores também não controláveis em qualquer situação. Gravando um vídeo, de repente esse conteúdo está ficando super legal, acaba a energia. Gravando esse vídeo, daqui a pouco começa a latir o cachorro, ou passa bombeiro, isso vai poder acontecer a qualquer momento aqui, porque esse ambiente não é vedado para o som não vazar, né, de fora para dentro. Então, isso pode abalar a minha comunicação? Pode. Então é um fator incontrolável. Posso mudar isso? Não. Como é que eu vou lidar com isso? Aí é a questão. Então, quando você pensa no benefício, né, e o meu benefício aqui é gravar uma aula bacana para você, é transmitir um conteúdo que faça realmente, cause uma transformação na sua vida, no ponto de vista de você ser um cara que vende melhor, um cara que faz seu vídeo melhor, um cara que aprendeu a lidar com as mídias no sentido de, sabe, eu tenho que levar essa mensagem adiante, eu vou subir no palco, eu vou fazer palestras, eu vou interagir melhor com as pessoas. Eu já tenho aí um motivador que é muito maior. O reconhecimento, né, desse valor que isso resulta é muito maior do que qualquer medo que eu possa ter. Então, o medo, eu vejo que é uma vulnerabilidade que nós temos, né? As pessoas acabam, de uma forma ou de outra, entendendo que o medo, né,
Eu sempre digo, vamos valorizar o medo para poder vender ou para poder tentar iludir as pessoas. Eu não faço isso, tá? Então estou deixando isso claro mais uma vez. Os sintomas que você terá são sintomas que todos nós temos, né? Nós somos todos iguais do ponto de vista biológico. Portanto, né, essa reação que é fato, existe sim, né? Não estou aqui negando, né, a ciência, existe uma reação hormonal, tudo isso existe. Agora, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu vou fazer com que isso não seja um problema, embora ele possa existir? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, quando você tem um benefício vislumbrado lá na frente, você tem que entender que para alcançar qualquer coisa na vida da gente, qualquer coisa, e aqui até faço, te provoco uma reflexão. Pense, tire a comunicação do assunto agora, pense na sua vida, um momento que você olhou para aquilo e falou assim, não vai rolar, não sou capaz, não vou porque não não vou. Você fica convencido de que aquilo é impossível, que de repente, sabe, você não está num bom momento, mas alguma coisa aconteceu na sua vida que te obrigou a fazer. É isso aí, te obrigou. Do tipo, ó, levanta daí, moleque, vamos lá, vai, faz, encara que depois a gente vê o que acontece. E de repente você terminou aquilo e falou, uau, como é que eu consegui fazer isso? Eu me superei. É um sentimento, né? Um sentimento tão edificante, tão prazeroso também, né? Desse sentimento de realização, né? Lembra do senso de realização que eu falei lá nos códigos? Você fala assim, pô, eu estou bem, eu estou feliz, eu acho que daria para fazer de novo agora. Quer me mandar de novo esse desafio? Eu faço. O que aconteceu nessa história? Pense se você não tem isso. Olha, isso pode ser, talvez, né, uma emergência que você possa ter, enfim, ter sido solicitado a atender. Em qualquer situação, pode ser, às vezes, sei lá, um desafio de prova, de curso, de qualquer coisa. Né, um jogo de futebol que você, sabe, mas eu não sou tão bom, mas vai lá, de repente faz 3 gols, sabe? Você fala, pô, eu estou descobrindo aqui uma potencialidade em mim. Agora, eu só vou descobrir uma potencialidade se eu vencer, sabe, essa crença de que não vai dar. A gente tem a tendência a se proteger. Tudo que é desconhecido gera um sentimento de autoproteção. Quando eu falar para alguém, escuta, já gravou vídeos? Ou já fez uma palestra? Quer fazer? Ah, não, isso não é comigo, imagina, não sou capaz. Por quê? Porque ele concebe a ideia de que aquilo é uma coisa impossível, de que ele não tem habilidade. E aí entra uma questão importante. Quando você entender que esse sentimento, né, de, eu não gosto de falar, mas vamos lá, o medo, ele aparecer, você tem que identificar isso, né, e falar assim, poxa, o que é real mesmo? O medo, ele é, eu estou enfrentando uma fera, eu estou entrando na jaula do leão, que aí, de fato, né, vai dar medo, ou eu vou andar lá em cima num prédio de 300 andares, vou ficar lá em cima, né, desprotegido, andando numa corda bamba, você tá maluco, cara, você vai cair, isso vai dar medo mesmo. Agora, existem medos que são coisas da nossa cabeça, não é? Então, sabe, o medo do escuro, por exemplo, né? O que o medo irracional realmente traz para você de risco? Então, quando você pensa na comunicação, é a mesma coisa. Eu tenho que pensar assim, a minha comunicação, o que ela me traz de risco? As pessoas vão olhar para mim, vão fazer chacota, vão me julgar, vão me observar. E aí você começa a processar, sabe, uma série de informações negativas que vão dizer assim para você, não vai, não vai, você vai se dar mal. Sabe, esse cara que fala, essa voz que fala com você, essa autoproteção, dizendo, não vai, você está bem. Lembra do Marco? 3 minutos antes de entrar no palco, ficava lá com medinho. Cara, não faça isso, se preserve, vai assistir uma série. É muito mais simples você encarar essa situação pelo ponto de vista de isso não é comigo, vai você. Você percebe onde eu quero chegar? Talvez eu não consiga trazer exatamente o sentimento que eu estou querendo passar para você, mas é importante você entender que essa é uma questão de você se comprometer com o benefício e, principalmente, que você se prepare para isso. É por isso que você está aqui. Se eu pedir para uma pessoa, né, falar assim, olha, cara, vamos fazer o seguinte, você vai fazer aqui um salto entre um prédio e outro. Tem 1 metro
entre um prédio e outro. Você consegue pular? Claro, né? A pessoa vai lá, ela dá um pulinho e vai. Ah, mas é alto, não tem problema. 1 metro você resolve? Sim. E 2 metros? Ah, talvez com o impulso eu consiga. Vou aumentar para 3. Você vai? Oh, cara, aí já não. Por quê? Porque até o teu limite você estava preparado fisicamente, né? Como você é, sem qualquer tipo, né, de esforço que você tenha feito para conquistar alguma coisa, né, de potencialidade, você encara. Aquilo que você acha que não é possível, você fala assim, opa, o meu sentido de autoproteção vai dizer, Marco, você vai cair. Não vai nessa, cara. E é verdade. Agora, e se eu me preparar? E se eu, sabe, ficar sistematicamente treinando pular uma distância maior? E se eu fizer um fortalecimento de pernas? E se eu fizer um regime para ficar mais leve para conseguir isso? E se eu me impuser uma rotina de treinos periódica, constante, e for aumentando a minha régua no chão, agora não estou nem falando de um prédio, 1 metro, depois 2, depois 3, daqui a pouco você está pulando 4 metros. Agora, num primeiro momento, o que acontece é que você vai falar não. É isso que acontece com a comunicação. É isso que acontece com o sentimento de medo. Então, o preparo que você tem que ter aqui é isso que você está fazendo. Abrace isso. Se você entender que isso eu vou bater sempre. Ó, o processo é um processo contínuo de treinamento e de prática. A comunicação só terá efetividade e você conseguirá conquistar o que você deseja se você entender os códigos, fizer, né, aquilo que eu estou te propondo aqui e que você tenha comprometimento de verdade. É prática, não adianta alguém te prometer que você vai subir num palco zerado de medo, isso não vai acontecer, você sempre terá uma emoção presente, aí você vai mudar o nome disso. Aí você muda o nome do medo para frio na barriga, já não é tão sério, né? Ah, dá um friozinho na barriga, uma emoção, sabe, aquela coisa aí entrando na questão biológica, aquela questão, né, orgânica, da adrenalina, de você ficar mais pilhado, motivado, querendo fazer e você pegando gosto pela coisa. Você pega gosto, esse é um ponto importante. Ninguém te fala isso na hora de tratar essa questão do medo. E quando você pega gosto, ou eu até brinco, né, quando pega a rosca, quando a coisa você consegue fazer pegar a rosca, você fala, pô, é gostoso fazer. Era bobagem esse receio que eu tinha. Ligar uma câmera e conversar sozinho com uma câmera aqui num estúdio, pô, é gostoso. É um negócio íntimo, é meu. E se eu tiver que fazer em público, eu faço do mesmo jeito, a gente vai ver que dá para fazer. Né? Então, eu quero fechar essa questão só reforçando que esse assunto acaba aqui, tá bom? Eu peço que você se comprometa, que você faça, que você repita incansavelmente e que você tenha comprometimento no sentido, sabe, de que isso é um desafio para a sua vida. Isso será sempre necessário, que o que você está fazendo está te colocando, sabe, 1000 passos à frente ou mais, né, à frente de qualquer pessoa que não tenha a preocupação de se colocar melhor. Né? A questão da comunicação é se colocar melhor no mundo que a gente vive. Isso será sempre necessário, que o que você está fazendo está te colocando, sabe, 1000 passos à frente ou mais, né, à frente de qualquer pessoa que não tenha a preocupação de se colocar melhor. Né? A questão da comunicação é se colocar melhor no mundo que a gente vive. E eu quero fechar com uma frase que eu gosto muito, né? O medo só terá poder sobre você se você conceder essa autorização a ele. Aí ele vai deitar e rolar. Então, quem manda? Pense nisso. Quem manda? Quem manda é você. Você sabe onde você quer chegar. Então, nessa trajetória, não cabe o convite para que o medo sente ao seu lado. Vamos para a próxima aula.